Boa noite a todos. Que Jesus nos ilumine e nos auxilie, a transmitir um conteúdo tão profundo como a questão moral, com bastante tranquilidade. Primeiramente, nós trouxemos a questão do vocábulo moral, para entendermos quando temos um tema como a vida moral, é necessário que a gente conheça sobre o que a gente vai trabalhar, sobre o que a gente vai raciocinar. Então, moral, pelo dicionário do Aurélio, é um conjunto de regras de conduta consideradas válidas para qualquer tempo ou lugar. São os bons costumes. Essa é a concepção moral da sociedade, como um todo. E nós vamos perceber que essas regras de conduta, esses bons costumes, eles ficam muito similares às questões de regras sociais, porque nós percebemos, até na semana passada, uma reportagem sobre o continente africano, onde a poligamia é exercida com naturalidade, Alguma das pessoas, dos muçulmanos, é natural, é moral a poligamia. No Brasil, a bigamia é crime, previsto em Código Penal. Nós poderíamos observar um costume de alguns povos, os canibais, algumas tribos que tiveram esse tipo de costume. Para eles, aquilo era uma atitude normal, ou seja, aceitável como moral. Para nós outros, passível também de crime, comer carne humana. Então, nós vamos observando que essa questão do costume, ela não é, de uma forma geral, interpretada uma outra visão. Ela tem a questão de organizar regras sociais de um determinado povo, de uma determinada cultura, com um determinado objetivo daquela sociedade em questão. Então, nós fomos buscar o significado da palavra moral no Livro dos Espíritos, na doutrina espírita. Qual é a concepção de moral? E na questão 629, os espíritos responderam: a moral é a regra de bem proceder, isto é, distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. Então, aí já fica mais claro. É a pessoa saber distinguir o bem do mal, fundando-se na observância da lei de Deus. E vem logo a questão 621, pergunta assim: e onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos nos respondem: na consciência. Na nossa consciência está gravada essa lei divina. E nessa página que vocês receberam, logo na primeira frase, Leon Denis traz: todo ser humano traz gravado em si, na sua consciência, na sua razão, os rudimentos da lei moral. O que seriam rudimentos da lei moral? Ela existe, ela está em latência, ela precisa então ser o quê? Desenvolvida. É necessário que nós aprendamos a desenvolver tudo que se encontra no nosso ser em potência, em estado de latência. E ele vai falando sobre a questão da sanção. O que é a sanção? Sanção é a pena, por infração à lei. Então, quando ele diz, quando a gente faz uma ação boa, favorável, de acordo com a lei de Deus, a gente se sente dilatar, a gente se sente bem, a gente se sente satisfeito, a gente se sente em paz com a nossa consciência. A gente fala assim: olha, fiz o que tinha que ser feito, vou dormir em paz. Essa coisa que a criatura, ela parece que vai, se elevar, porque ela se elevou realmente. E toda vez que ela comete uma atitude contrária à lei de Deus, qual é a sanção? Ela se sente constrangida, ela se sente deprimida, ela tem um quê que diz para ela: poxa, era para eu ter feito diferente. Ou essa criatura modifica a sua conduta a partir de perceber essa sua sanção interior, ou então ela abafa esse nível de consciência e sufoca.
falando assim, isso é bobagem. Não é que de vez em quando a gente fala? Está ali no nosso rodimento dizendo, olha, não é assim que se faz isso. E a gente fala o quê? Bobagens. Isso são bobagens. E isso a gente vai sufocando essa consciência que deveria estar irradiando a pleno vapor. E Denis vem falando, porque a questão moral, o ser humano sempre esteve buscando as conquistas materiais, as conquistas intelectuais, e a questão moral sempre foi um entrave na sociedade, né? Alguns comportamentos desastrosos, desde que o mundo é mundo, incomodam o resto do grupo. A gente sabe disso. Qual foi a forma, né? Se buscou desde o início pela lei, você constranger uma criatura a um determinado tipo de conduta, e nós tivemos as instituições, a religião, buscando também criar um freio para esse homem, para os seus comportamentos. Então, as religiões vieram com a questão do pecado capital, os temores dos infernos, não é assim? O temor daquelas penas, daqueles suplícios, para que o homem assim tivesse medo e deixasse de cometer algumas atitudes, né, que fossem de encontro à lei de Deus. Só que isso serviu até um determinado ponto para aqueles homens pouco desenvolvidos intelectualmente, moralmente. Assim como funciona com a criança quando a gente conta a história do bicho-papão. Olha, não entra naquele quarto ali escuro não, que tem um bicho lá dentro, não vai lá não, que às vezes a pessoa não quer que ela entre para não mexer em alguma coisa. Vai chegar um momento que aquela criança vai passando a raciocinar, vai ver que aquilo é uma bobagem, vai vencer o medo, vai até aquele quarto e não descobre bicho-papão nenhum. E o que acaba acontecendo? Ela perde a confiança naquele tutor. Foi o que aconteceu com muitos dos fiéis de algumas religiões. Perdeu-se a confiança nessa tutela, porque ela usou, mesmo que a ideia tenha sido frear algum comportamento, mas através do temor, do medo. E nós não somos mais aqueles instrumentos pacíficos, crédulos, que acreditávamos em tudo de olhos fechados. Nós raciocinamos, nós paramos para ver, como é que é sofrer eternamente? Como vai acontecer isso? E a gente já começa com uma série de outros questionamentos. Nós podemos perceber também, né, muitos de nós, por vivências desses círculos religiosos, que usou-se demais desse temor, né, desse medo, trazemos guardados aquela história ainda dos pecados, né, essa eterna culpa que a gente não consegue se livrar, se bobear. Isso é trazido, porque foram várias encarnações, às vezes, vivenciando esses conceitos sem luz. Então é chegado o momento da gente jogar a luz nisso que está obscuro. Trazermos mais à tona esses sentimentos e a nossa relação com a moral. Nós vamos, moral, a questão moral, isso é moral? Ou isso é ético? Isso tem diferença? Se eu não pego uma caneta cara que se encontra aqui em cima, porque alguém pode passar e me ver, ou posso estar sendo filmada, eu tenho moral? Ou eu tenho medo de que me peguem no furto? Eu vi uma pessoa esquecer a caneta, conheço a pessoa e ela saiu. Achado não é roubado, não é essa história? Como é que seria o nosso comportamento? Um objeto simples, como é o nosso comportamento? Isso vai trazer a questão moral. Como é que eu com a minha postura diante de um sinal vermelho, do qual não tem um guarda? Como é que é a minha postura? Não digo altas horas da noite, não. Normal. Eu obedeço. Quando alguém me dá alguma ordem e me coloca sobre a minha responsabilidade, qual é a minha postura? Então, são essas questões que a gente começa a suscitar de um comportamento moral. E a humanidade, ela sempre recebeu, né? Nós sempre recebemos como recursos as revelações, as instruções sobre moral. A primeira revelação
ela foi personificada na figura de Moisés. Ele trouxe a moral para o povo hebreu, uma moral de acordo com a maturidade espiritual daquele povo. Eles ainda estavam na época das conquistas, da vida material, a questão dos corpos, a questão da sensação, o grande eu funcionando, se descobrindo como ser humano. Era próprio para aquele tempo, mas que preparou o caminho para a segunda revelação, que foi personificada pela figura do Cristo, que vem nos trazer o Evangelho, a moral mais pura. E o Cristo vem falar: amai o próximo como a si mesmo. Então ele já espiritualiza essa revelação, ele já espiritualiza aquelas terras, ele espiritualiza esse próximo. Ele vem falar da vida espiritual. É uma segunda revelação e nos promete, informando que naquela época ainda não era possível dizer tudo, ele promete um consolador, um espírito da verdade, que iria explicar tudo aquilo que no momento não poderia ser falado. Aquele povo ainda não tinha também uma maturidade, nem intelectual, nem moral, para assimilar a grandeza do Mestre. E foi chegado o momento da terceira revelação, que é a doutrina espírita, que não está personificada. Nós temos a figura do grande Allan Kardec, que codificou essa imensa obra, mas esse ensino foi dado pelos espíritos em vários pontos do globo, para vários tipos de sociedades, de grau de instrução. Isso foi muito democrático, né? Eu costumo dizer que isso foi muito democrático. E nós vamos perceber a necessidade desses amigos espirituais nos alertando para essa conquista moral, a conquista do senso moral. Então, nós fizemos as nossas conquistas materiais, eu acho que ninguém pode negar. Nós temos os meios de comunicação, temos os meios de transporte, temos a ciência, temos esses computadores. A conquista material, ela foi realizada. E ainda se morre de fome. Por que se morre de fome? O que conquista faltou aí? Foi a intelectual? Foi a moral? Foi a moral. Nós ainda não aprendemos a dividir, ainda não aprendemos a desenvolver o sentimento de fraternidade, desenvolver a empatia por esse outro. Então, é uma conquista que a nossa raça vai ter que se empenhar em realizar. Nós falamos, né, sempre da doutrina espírita, que se reconhece o espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que ele faz para combater as suas más inclinações. É assim que se percebe um espírita, né? Pela força que ele vem empregando para se modificar. Porque ele não está modificado, não. Na realidade, todos nós que estamos aqui trabalhamos certamente com as nossas dificuldades, que são muitas. Então, o Espiritismo, ele não vai criar nenhuma nova moral. Ele vai dar à luz a moral trazida pelo Cristo. Ele vem levantar esse véu. Ele vem demonstrar o que estava coberto. E nós vamos estudar aqui na Casa Espírita, nós estudamos sobre o Evangelho. Nós temos nas quartas-feiras a palestra do Evangelho. Nós temos o curso sobre o Evangelho, nós temos o encontro de Jesus, falamos do Evangelho, sempre antes dos passes, lido uma página, algum trecho, algum pedaço do capítulo do Evangelho de Jesus, e a instrução dos benfeitores espirituais é sempre refletir sobre o Evangelho. Mas o Evangelho, ele vem com aqueles conceitos e nós já entendemos que temos que fixá-los, né? Fazer aos outros que quereríamos que os outros nos fizessem. Fora da caridade não há salvação. E vamos fixando todos os conceitos que vamos encontrando no Evangelho e não sabemos bem para quê. Mas para que se estuda tanto o Evangelho? Para que a gente tem que fixar
esse conhecimento como se ele fosse repetitivo. A gente termina de fazer o estudo do Evangelho, volta de novo para o início do livro. E nós vamos percebendo que é uma releitura, que nós já fomos amadurecendo ao longo daquele tempo. A questão do Evangelho, eu posso falar, porque foi caso próprio, isso já tem uns aninhos, 20 anos atrás, né? Eu achava um absurdo um espírita não ter o Evangelho, mas o meu Evangelho era um livro de cabeceira, era um livro enfeite de cabeceira, porque é muito feio espírita não ter Evangelho. Então eu tinha Evangelho ali, mas os livros que me atraíram, o livro dos Espíritos, que eu gostei da lógica, da linha de raciocínio, e o Evangelho, há 20 anos atrás, aquilo eu achava assim, lento. Sou sincera, eu achava que aquilo, achava bonitinho, bonito. Eu não conseguia compreender. Eu gostava, mas eu não vivenciava. Não vivenciava. Até que eu tive uma experiência de dor física e moral muito grande, que eu tive que ser internada e sair de ambulância. O único livro à mão era o Evangelho. Tipo, não tem tu, vai tu. Porque eu não posso ficar sem ler. E eu levei o Evangelho naquela maneira. E a dor, e eu comecei a entrar no processo da dor. Dor física e dor moral, né? Em função do diagnóstico médico. E aquele Evangelho, ali, por isso que eu digo, foi a bendita hora da minha vida, foi aquela dor. Porque eu demoraria, talvez, a minha encarnação inteira, sem ter tido esse contato real com o Evangelho. Porque todos lemos o Evangelho, mas aqueles que sofrem, leem de uma forma diferente. Eu entendi o que significava a palavra consolador. Principalmente quando a gente sofre, a gente fica sempre naquele bem-aventurados aflitos do capítulo 5. Vai e volta para ver se entende o que está acontecendo na nossa vida. E logo após, no capítulo 6, vem o Cristo Consolador, que é a das passagens mais belas. Então, eu agradeço a Deus, né, a oportunidade, primeiro da dor, do amadurecimento que a gente passa, né, na vida ter com a questão da dor, quando ela passa a ser compreendida. E depois pela descoberta desse Evangelho, porque misturar lágrimas em cada página daquele Evangelho, não mais lágrimas de não entendimento, ou lágrimas de dor, lágrimas de realmente gratidão por Kardec, porque é um trabalho dos espíritos belíssimo a todos os corações que sofrem. Por isso os espíritos dizem que quando sofremos, nos aproximamos de Deus. E é uma verdade. Nós nos curvamos, nós reverenciamos esse Pai com muita humildade, porque descobrimos que em alguns momentos graves da nossa vida, o nosso socorro provém dele. Todo bem só provém desse Pai. Então nós agradecemos, passamos a ter uma redimensão dessa vida moral, né? Às vezes a dor ela é necessária, como se fosse aquele limpador de para-brisa, que você fala assim, olha, mas tudo estava aqui e eu não vi. Você passa a ter a empatia. No Evangelho, que é meu livro hoje preferido, Sede Perfeitos, tem uma parte, né, que Lázaro, vem uma parte da instrução dos Espíritos. Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem pelas mesmas causas, para que cada um julgue judiciosamente o mal que pode fazer. O mesmo critério não existe em relação ao bem, infinitamente mais variado nas suas expressões. A igualdade diante da dor é uma sublime previsão de Deus, que deseja que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal, alegando ignorância dos seus efeitos. Nós, quando batemos no outro, a gente esquece. Quando a gente recebe, nunca mais.
Então, quando vivenciamos essa dor, passamos a ter empatia pelo outro, entendemos o que é o sofrimento do outro, nos colocamos no lugar dele, passamos a ter essa capacidade. Nós somos muito parecidos nos nossos defeitos, não somos? Nós somos diferentes, são nas virtudes a serem conquistadas, mas nos defeitos nós somos todos muito parecidos. No capítulo 6 do Cristo Consolador, inciso 5, a mensagem do Espírito de verdade, ele fala assim: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Então, a instrução da doutrina espírita, o primeiro ensinamento é amar, e o segundo é a instrução. A doutrina espírita, ela nos oferece a instrução, que é o conhecimento da vida espiritual. Passar a ter conhecimento é nos libertarmos do jugo das mentiras, dos medos, é passarmos a entender o processo. O que ela vem nos ensinando, essa doutrina? O que ela nos passa de ensinamento? Ela nos fala das várias reencarnações, né, das vidas sucessivas. Hoje eu mando, sou patroa, amanhã eu posso ser empregada. Hoje eu estou na situação de condição financeira ruim, amanhã eu posso vir com alguma condição financeira para ver se eu sei realmente colocar tudo aquilo em prática que hoje que eu não tenho, digo que faria, será? Então são essas possibilidades que as reencarnações vêm nos oferecer, a pluralidade dos mundos habitados, que isso não é um privilégio único da Terra. A Terra se destina a um mundo de expiação e provas, por isso ainda estamos aqui nessas circunstâncias. Entendermos que ninguém se encontra aqui a passeio, numa domingueira, ninguém vem a reencarnar na Terra, né, com a ilusão de que não vai sofrer, que não vai aprender, porque isso é a escola bendita, isso é um hospital. Não podemos negar essa existência da Terra. Nós vamos perceber o ensinamento dos espíritos, a sobrevivência da alma, né? O corpo fica, se deteriora, esse espírito é eterno, esse espírito sobrevive. A comunicabilidade dos espíritos, eles se comunicam, não são seres à parte da criação, não são fantasminhas e nem são fumacinhas. São personalidades, são individualidades que merecem o nosso respeito. Nós vamos aprender a origem dos espíritos, né? Os seus deveres, o seu destino. Como é que nós fomos criados, simples e ignorantes, com a meta da perfeição, e que para atingir essa meta, o único meio é o caminho do trabalho e do sacrifício. Os espíritos nos explicam que não há privilégios junto a nenhum de nós. Todos, para chegar à perfeição, é pelo esforço próprio. Muito esforço próprio. Não existe essa salvação de uma outra maneira. Não existe essa barganha com o plano espiritual. Você é o seu coautor. Você é uma argila. Você é uma peça divina, maravilhosa, mas que ainda não está acabada. Então, você continua esse trabalho, né, de se aformosear, se dar beleza, criar o seu conteúdo. Como eu me quero? Que ideia eu quero de mim? Como eu quero ser? Uma criatura que irradia paz, tranquilidade, serenidade, que eu tenha um perfume no meu fluido e todos que cheguem perto de mim se sintam bem? Ou eu quero ser aquela criatura ranzinza, mal-humorada, pessimista, deprimida, e está tudo ruim e que eu afasto? Como eu quero ser? Como eu quero me sentir? São escolhas. Nós fazemos escolhas da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, inclusive dormindo. E quando você não escolhe, pode ter certeza, alguém escolhe por você. Não fica a resposta em branco, não vale NRA, né? E nós vamos aprender também, junto a esses amigos espirituais, os recursos que nós temos à nossa disposição. Nós temos a prece,
nós temos os livros espíritas, nós temos o passe, nós temos a companhia desses benfeitores espirituais, quando a gente sabe fazer esse silêncio interior para ouvir esses amigos. Esses são os recursos que nós temos às nossas disposições. E quando eu começo a pensar nas minhas escolhas, né, nas nossas vidas, a gente recorda também que uma outra instrução que os espíritas nos dão, principalmente para os médiuns, é o trabalho da desobsessão. O trabalho da desobsessão, ali nós percebemos aquelas vidas que nos chegam com a mesma tônica das nossas vidas. Nós somos muito parecidos nessas problemáticas, com aquelas dificuldades mesmas, com a questão da indiferença, com a questão do tédio, com a questão da agressividade, com a questão da vingança. São essas questões que são abordadas. As coisas não são outras, não se aborda coisas do outro mundo, não. É desse mundo mesmo. As dificuldades são essas nossas mesmo, que a gente vai e volta e patina nessa mesma história. Por que será? Por que eu tenho que aprender a fazer outras escolhas? Será que quando eu observo a vida de uma pessoa, eu falo, poxa, ela tem uma vida, né, que proporciona aquilo ali que eu gostaria de ser. E eu começo a observar aquela pessoa e faço escolhas próximas da conduta dela. E eu começo a me questionar então, quem sou eu? Então, peraí, os espíritos nos chamam para mudar, para confrontar isso com essa boa nova que é o Evangelho. E quem sou eu? A gente vai lembrar, né, de Sócrates, olhando lá no pórtico do templo de Delfos, o dístico, né, que estava, conhece-te a ti mesmo, escrito por um filósofo grego, e Sócrates, aproveitando aquela estrofe de 2 frases, ensinava os seus discípulos a trabalharem-se através desse conhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Ou seja, pesquisa-te, perceba-se, busque-se. É o momento dessas câmeras que estão viradas para fora fazerem introspecção. Vocês percebem que nós nos distraímos com muita facilidade? Ai, ficar sozinho, que solidão. É solidão ficar sozinho? Nós somos umas companhias tão ruins assim para a gente, hein? Tem que sair para shopping para olhar alguma coisa. Quando a gente fala olhar alguma coisa, vamos nos distrair. Você vê que o bebê, quando ele começa a chorar ou se perceber, a gente taca lá um chocalho e ele se distrai. Eu li essa história, eu achei interessante. Depois chega uma idade lá de garoto, começa a chamar a mãe, mãe, por que isso? Mãe, por que aquilo? Aí liga a televisão, vai ver um desenho. Se bota para distrair. Aí lá pela adolescência, né, o danadinho vai se distrair, às vezes fumando. E vai se distrair namorando. Já ouviram pessoas falando, eu estou me distraindo com fulana. Já viu alguém se distrair com outro? É interessante, as pessoas se distraem com o outro. E daí em diante, elas comem para se distrair, bebem para se distrair, dá uma ansiedade se não tiver nada para fazer. Elas têm que estar num ritmo para se distrair, porque ficar consigo mesmo é incômodo. Da solidão, dá medo. De quem? Que medo é esse? Por que essa presença está incomodando? O que tem embaixo desse tapete que me incomoda tanto? Quando é que eu vou ter esse encontro comigo mesmo? Mas quando eu falo encontro comigo mesmo, é assim a autocomplacência, né? A autocomplacência é aquela assim, olha, eu sou o máximo, eu sou o cara, eu me observo, mas olha, eu sou perfeito? Você sabia que o único defeito que eu tenho é uma unha no dedinho mindinho do pé, que ela tem uma colorida diferente. O resto eu sou ótima. Tem pessoas que se iludem dessa maneira. Ou então, a autopiedade. É a vítima.
é o perseguido. Olha, eu sou assim porque essa minha companheira não me dá paz. Ela me perturba dia e noite, noite e dia. Em casa é o marido, mais tarde os filhos. Aquela outra vizinha, então, me persegue. Na casa espírita, eu também sou perseguida. Nunca consigo um espaço. É a autopiedade. Também eu não vou conseguir me perceber. Ou então, a autosseveridade, que é o perfeccionista. Nunca está bom. Eu tenho que consertar mais isso em mim, eu tenho que consertar mais aqui. Ele não consegue ver nada bom nele. Tem que pegar ele e jogar fora. Só que ele não pode ser jogado fora. Essas 3 atitudes nos distanciam de podermos nos observar. É preciso desiludir-nos, né? Dizem que os iludidos vão todos para o inferno, mas os desiludidos vão para o céu. Porque a gente deve dar graças a Deus quando alguma coisa nos desilude. Porque estar iludido é estar enganado, é estar preso numa ilusão. Não podemos colocar a nossa vida na mão de ninguém, porque ninguém é modelo de perfeição, somente o Cristo. Esse sim, foi o modelo de perfeição que a Terra, né, recepcionou. É o nosso governador do nosso planeta. Ele sim. Agora, o meu filho, o meu marido, a minha amiga, o meu pai e minha mãe, é uma carga muito grande eu jogar na mão dessas criaturas a minha felicidade. Então, é quando eu começo a observar esses eu para crescer. Então, eu começo a me olhar com isenção. Como se eu visse ali um rio passando. Eu reajo assim mesmo, ó. Foi só fulano acionar aquilo em mim que eu tenho de pior, que no instantinho quer sair para fora, cavalo brabo. Não é assim que às vezes a gente é? É isenção. Por quê? O que acontece que eu tenho essa reação assim, hein? Mas é sem crítica, é para se observar. Quando foi que isso começou? E a gente vai se conhecendo, e a gente vai drenando, saindo de dentro da gente, essa coisa aí que está estagnada, está parada. A gente vai colocando isso para fora. No início dói, todo o processo dói no início. E eu começo então a efetuar trocas de conceitos. Já viram aquele armário grande que tem em casa, a gente tem que fazer uma limpeza? As mulheres sabem disso, né? A gente tira uma vez na vida lá para limpar o armário. Aí a gente pega uma roupa, não dá na gente mais. O manequim é completamente diferente, mas a gente não tem coragem de dar. A gente fala assim, esse aqui eu não vou dar mesmo. Eu sei que eu não vou, não cabe em mim, mas eu não vou dar mesmo. Essa outra aqui, essa eu vou dar. Essa aqui está ótima e assim eu vou. Tem uns conceitos que eu não vou jogar fora agora mesmo. E tem outros que eu tenho certeza que eu não quero mais. E eles estão ocupando lugar no meu armário. Então, quando eu trago um novo conceito e examino o que eu tenho, eu posso comparar. Não é assim que nós vamos fazendo? Então, a gente começa a reparar que lá dentro, às vezes, da gente, é um repositório moral, parece colagem de jardim na infância. Umas coisas assim, que meio sem pé nem cabeça. A gente vai colocando lá dentro da gente, e de vez em quando a gente solta uma pérola. Detesto violeta. E alguém te pergunta, e você não gosta de violeta por quê? Aí você vai lá no teu repositório. Quando é que entrou isso aqui? E eu escutei uma pessoa falando, achei tão bonita a maneira que ela falou, aí eu guardei. E não suporto zebra. Por quê? Por quê? Quando foi mesmo? Não me lembro. Não sei por quê, mas eu não gosto de zebra. E você começa a perceber que você lá dentro é uma colagem que às vezes não tem menor organização. Você foi jogando para dentro desse repositório coisas prontas, alguns clichês, coisas que alguém disse. Ou então assim, você conta uma história, isso, vocês querem ver quando percebe, quando a pessoa às vezes mantém uma relação muito tempo com alguém, ou de amizade, ou de casamento, e solta uma observação, depois fala assim, isso não é meu não, isso é de fulano. De tanto conviver com fulano, eu aprendi a responder essa frase dessa maneira.
por quê? Peraí, por que eu não gosto de zebra? Por que eu não gosto de violeta? Por que eu falei que eu adoro couve-flor? Quando foi que eu me apaixonei pela couve-flor? As coisas começam a ficar sem sentido, né? A realidade é que a gente se sente e vai achando aquilo interessante, esse processo. E eu começo a descobrir que esses conceitos, eu não sei a origem deles, a maioria estão com prazo de validade vencidos. Às vezes tem uns que estão altamente ultrapassados, caretésimos. Outros eu passo a distinguir ali. Então, o modelo, o esboço, né, da perfeição, por incrível que pareça, eu sou o esboço da perfeição, com a moral do Cristo. Está ali. Os dois. Então, eu trago o meu à tona, o que eu acho da inveja. O que o Cristo fala sobre isso? Aí eu comparo. O que eu escolhi? Eu, para andar na vida, eu tenho que ter um modelo. Que quem não sabe para onde vai, não chega a lugar nenhum, não é mesmo? Então, eu escolhi um modelo, eu tenho que ter um paradigma. E eu acredito que todos nós que estamos aqui, escolhemos Cristo, né? É uma opção, a doutrina cristã. Essa beleza do Cristo, dos seus ensinamentos. Então, eu começo a reparar que eu começo já a distinguir o bem do mal, sim, em alguns conceitos. Quando falam comigo em perdão, eu acho, aí eu paro. E o que o Cristo fala, hein, de perdão? Aí eu comparo, olha, são anos-luz de diferença. Eu tenho certeza disso. Mas nem por isso vai me deixar parada. Eu não vou conseguir ainda fazer como ele faz. Certamente que não. Mas eu começo a caminhar para essa luz do seu ensinamento. E esse é a conquista moral. Não é eu tenho que seguir a doutrina espírita porque falaram que eu estou obsediada e tem que ser espírita. Não funciona. E eu não tenho que seguir o Cristo porque alguém me disse que o Cristo é legal. Não funciona. Nós temos que descobrir isso dentro de nós. Isso são conquistas que a criatura vai fazer. Isso, a fé no Cristo e na doutrina, não é uma nuvem que vai parar em cima da nossa cabeça e vai despejar, não. Tudo na vida do Espírito é conquistado. Você quer ter fé, você quer ter conhecimento, vá buscá-lo. Ajuda você terá. Cristo sempre nos falou, venha, siga-me, eu darei os recursos. Ele não pergunta se você tem condições econômica, financeira, intelectual, não nos pergunta nada disso. Diz, segue-me como quem? Garantindo os recursos. E nós confiamos nisso. Por isso, estamos aqui. Porque sem Ele na nossa vida, não estaríamos. Então, nós vamos começando a perceber, quando eu junto os meus conceitos com o conceito do Evangelho. É o caminhar que eu tenho que começar a ter. Trazer e fixar. Então, eu passo a fazer novas escolhas de comportamentos baseado nessa reflexão de comparação. Eu ajo conscientemente, eu reajusto a minha visão. Não existe a reeducação moral? O camarada, quando você vai lá no médico, fala que se você não parar de comer aquilo ali, tua taxa de não sei o que vai subir, aí você modifica. Você tem que reajustar a sua parte educação. Você faz reeducação alimentar, que palavra bonita, reeducação. Nós temos que fazer a nossa reeducação moral, porque entendemos que esses conceitos que nos foram colocados não têm mais validade, eles não têm porquê, eles foram colados, porque nós não tínhamos nada para colocar, e hoje nos é trazido esses conceitos, hoje, desculpa a expressão, hoje, porque eu estou falando, no sentido, né, há quanto tempo Jesus nos traz à humanidade esses conceitos, para que pensemos, reflitamos sobre ele. Por que agir daquela maneira, hein? Por que aquele perdão? Por que amar os meus inimigos? E isso, cada dia que eu vou fixando esses conceitos e vou retirando os antigos e colocando o novo, eu vou nascendo a cada dia. A cada dia que eu me surpreendo, porque eu tenho um comportamento novo.
E se eu tenho um comportamento novo, eu nasci naquele dia. Eu vou me parir a cada dia. E parto, geralmente, é com dor. Parto dói. E nascer dói. Dói por quê? Porque eu tenho que abrir mão de tudo aquilo que eu acreditei que estava tudo arrumadinho ali, que eu não queria mexer, estagnado, né? E vem alguém, joga a luz. Chico Xavier, num dos livros dele, ele fala que a doutrina espírita é aquela luz que chega na nossa casa que está uma ruína. Aí a doutrina espírita é a luz que chega. Quando ela ilumina a nossa casa mental, a gente descobre que a gente mora numa ruína. Está tudo perna para o alto, está tudo meio esculhambado. Primeiro momento é querer ir embora. Vou morar na casa do outro, só que não dá, é casa mental. Então é mãos à obra e vamos arrumar a casa. Não tem jeito. O primeiro momento a gente fica apaixonada por essa luz. Olha, eu aprendi cada coisa maravilhosa na doutrina espírita. E isso é assim, isso aí vem, né? É aquela maravilha da lógica funcionando. Há muito tempo que meu espírito precisava de conceitos tão renovadores. Mas quando essa luz vai se adensando e eu olho realmente para mim e vejo como estou lá dentro, aí dá vontade de não ter começado. Mas a gente sabe que se não tivesse começado, não teria andado. E se começou, é porque nós estamos naquele momento. Então a gente começa a ter esse conhecimento que vai nos possibilitar realizar escolhas, porque eu passo a escolher, não é mais ninguém que escolhe por mim. Eu escolho, eu já sei distinguir muito bem o que é temporário do que é eterno. Eu já sei distinguir muito bem o que é espiritual do material. Eu sei distinguir muito bem o bem do mal, pelo menos na sua acepção mais forte. Eu começo a distinguir o que é instinto de sensibilidade e começo a fazer conquistas e delas eu serei a única responsável. Eu me torno um ser responsável. É igual a criança. A criança ela não tem responsabilidade, mas também não tem escolha. Come aí, hein? Vai tomar banho. Está na hora de dormir. Levanta. É assim que a gente quer viver o resto da vida? Funcionando assim? Ou a gente passa a escolher? Mas escolher com responsabilidade, né? Então, existe uma nova fase. A primeira eu fixei esses conceitos igual um mantra. Fixei. Sabe para quê? Para aquela hora que eu estou no trânsito e aquele camarada com um carro muito melhor do que o meu me ultrapassa e me joga para o lado, eu tenho que ter esse conceito fixado, porque eu ainda estou no manual, eu não estou no automático, eu não sou boa ainda. Eu estou no manual, página mental, né, gente? 23. Eu não posso desejar mal a ele está com pressa, né? E a gente vai lá para aquele manual e vai fixando esse conhecimento dessa maneira. Quando alguém chega perto da gente, começa a falar mal de alguém. Há um tempo atrás, a gente, fulano fala mata, a gente esfola. Mais um pouquinho. Agora não. Página, aonde isso eu falaria, mas igual tem uma personagem que é assim, se fosse há não sei quantos anos atrás. Então, essa é a nossa mudança. Ainda está no manual. A gente lá não consegue, muitas dessas situações, muitas pessoas já fazem naturalmente. Ah, encontrei essa caneta, eu sei que é do Hélio, devolvo? Ele não viu, nem vai perceber, ele tem tantas. E aí, devolvo, não devolvo? Dói dessa decisão, não dói? Dói. Outras pessoas fazem isso naturalmente. Aquele motorista de táxi que achou não sei quanto de dinheiro dentro do carro, devolveu. Será que ele sofreu aquilo? Aquele rapaz que trabalhava no aeroporto, né, como limpador, achou uma grana, devolveu tudo, feliz. A gente devolvia. O que as pessoas falaram dele? Aí, rapaz, não está batendo bem, né? Então, a gente começa, essas pessoas que já agem dessa maneira, elas passam, elas não estão mais fixando, elas estão transpirando, estão colocando para fora de forma natural esses conhecimentos que foram fixados e refletidos, né? Então, nós vamos perceber que nós somos constantemente chamados a opinar e tomar atitudes.
O tempo todo nós opinamos. Nós estamos lá no salão de cabeleireiro, ou numa fila de banco, numa sala de espera de hospital, vai sair um assunto. Política, violência, não necessariamente nessa ordem, né? E por aí vai. Família, filhos, salário, e essas questões estão sendo discutidas. Como é que é a nossa postura? Nós já fazíamos o diferencial? Nós já temos um pouquinho dessa conquista? Ou engrossamos aquele filão daquela fala comum, daquela fala repetitiva? Ou nós já falamos, gente, olha só, existe uma outra forma de ver. Será que nós já temos essa coragem? Por que o bem é tão tímido às vezes, hein? Para ser mal a gente é corajoso, mas para desenvolver o bem às vezes a gente é tímido, medroso. Mas, não sei, fiquei com vergonha. Não tem vergonha de gritar, mas tem vergonha de falar, expor, jogar a luz sobre uma situação. Por quê? Então são coisas que a gente pode parar para perceber. Eu trouxe um exemplo, antes de falar rápido. Modelo de felicidade. Vamos botar um exemplo. Modelo de felicidade. O mundo aí fora, né? Qual é o modelo de felicidade? Certamente o que está naquela revista Qual e Coroa, né? Você abrir aquele modelo de felicidade que está ali, é você ter aquele carro do ano, você fazer aquelas viagens, você ir para uma determinada ilha, você ter aquele mulherão, aquele homem gato, e por aí vai. Aquele é o modelo de felicidade. Para muitas daquelas pessoas, ser feliz é ter, é possuir, é ter o poder. E a gente para observar que essas pessoas querem ser felizes de qualquer maneira, a qualquer modo. Eu quero ser feliz a qualquer preço. Então, eu não vejo obstáculos, inclusive sobre o sacrifício e sobre o sofrimento de alguém, eu vou passar por cima para ser feliz. Então, essas pessoas não conseguem ter noção de limite, né? Não conseguem ter essa noção do espaço e o respeito pelo outro. E elas saem, então, na busca dessa felicidade ilusão. Por que felicidade ilusão? Porque é uma felicidade temporária, é uma felicidade efêmera que vai se desfazer das coisas materiais. E elas saem nessa conquista. Muitos conquistam, mas a maioria não faz lá tantas conquistas não, porque o negócio também está muito difícil para todo mundo, né? Não só no Brasil, mas é complicado aquelas conquistas todas. Engraçado que após elas fazerem essas conquistas, elas continuam insatisfeitas, elas continuam desejando mais, elas estão algemadas a novos desejos, a novos prazeres. E isso vai gerando aquelas inquietações, aquela angústia, aquelas síndromes, aquela depressão, o tédio, a indiferença, a coisa, né? Eu sinto uma coisa, eu não sei o que é. Eu tenho casa, carro, eu tenho família, eu tenho roupa, eu tenho emprego. Eu tenho uma coisa que não sai daqui. Eu já tomei remédio para dormir, para acordar, vou a 10 mil médicos. E tem uma coisa aqui. Que coisa é essa? O que esse espírito, o que essa alma está necessitando? Está implorando para ter? Que desenvolvimento é esse? Essa é a visão que uma pessoa pode ter de modelo de felicidade. Porque nós vamos ser oferecidos aí fora vários modelos de felicidade. Nós fazemos a opção de qual modelo? Pelo Livro dos Espíritos, Felicidade, na questão 922, nos diz: com relação à vida material, é a posse do necessário. E com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Posse do necessário. A gente tem o pão nosso, né, de cada dia. Ali é o necessário. Agora, quando vai para a manteiga, para o queijo, né, para a mortadela e para o salame, ali já é a nossa oração a mar, né, não? O necessário é a felicidade, a posse do necessário. E a minha consciência é tranquila e a minha fé no futuro. Então, eu passo a perceber os modelos que eu recebo de vários conceitos de felicidade, de paz, de saúde, de vida de família, e começo a fazer as minhas opções, faço a fazer as minhas escolhas.
No início dói, a gente fica no manual, depois aquilo se torna natural, entra no automático. Tudo na vida vai se automatizando, de tantas vezes a gente repetir aquele comportamento. Mas na realidade, o que encontra dentro de nós é o obstáculo do medo da mudança, mudar aquilo que está cristalizado. Eu me construí daquela maneira. Então eu tenho que me reconstruir. Mas não é botar essa casa abaixo, sem carinho. Eu tenho que botar essa casa e reedificá-la com consciência. Então, do momento que eu passo a transpirar, eu passo não mais só a introjetar, eu passo a projetar o meu conhecimento, a irradiar, a transmitir. Você tem vontade que o outro vivencie a mesma felicidade que você vivencia. Por isso nós nos contagiamos uns aos outros. Você sofre? Olha, eu sofri, eu também sofro. Mas e sabia que existe, né, um recurso? Nós temos à disposição recursos. Sabia que você não é diferente de mim? Sabia que nós temos dores? Sabia que nós podemos fazer essa conquista maior para o espírito, que é essa conquista do senso moral, porque nós nascemos para sermos ditosos, nós nascemos para sermos felizes. Então, nosso tempo terminou, nós podemos, né, Leon Denis sempre nos diz, né, nos seus livros, não basta estudar, crer e orar, né? É preciso vivenciar a moral ensinada pelo Cristo. Então, esse vivenciar essa moral é o que nos vai, como espíritos humanos, fazer a grande conquista que nós viemos sendo preparados há longas datas atrás. E é o que Ele nos aguarda pacientemente, junto dos nossos benfeitores, para essa conquista do nosso ser espiritual. Que Jesus abençoe a todos nós nessas conquistas. Graças a Deus.